Olá, bom dia a todos. É com prazer que estamos dando início a mais um estudo da Palavra de Deus, nesta manhã bonita de domingo, e desejamos que os irmãos possam extrair da lição de hoje bons ensinamentos para a sua vida cristã, para a nossa vida cristã, não é? Uma vida mais feliz e abundante. Que Deus a todos abençoe. Olá, querido irmão, olá, querida irmã. É um grande prazer poder estar novamente com os irmãos para o aperfeiçoamento da nossa caminhada cristã através dessas preciosas lições da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente e abra o teu entendimento acerca do estudo de hoje. Afinal, estamos a caminho do aperfeiçoamento. Você tem procurado o caminho do aperfeiçoamento ou o caminho da perfeição? Pode não parecer, mas existe uma grande diferença. Se você tem buscado o caminho da perfeição, cuidado, pois você encontrará frustração tendo em vista que só existiu uma pessoa sobre a face da terra que andou pelo caminho da perfeição, e que é o próprio caminho da perfeição, o Senhor Jesus. A perfeição está relacionada à santificação, e sabemos que isso é um processo. E um processo é um ciclo, ou seja, não tem fim. E é por isso que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Percebam, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, conforme nos aponta Efésios 4, versículos 11 e 12. Agora, se você tem buscado o caminho do aperfeiçoamento, parabéns. Você está no caminho certo para ser a sua melhor versão a cada dia. Ser um cristão melhor, ser um pai ou uma mãe melhor, ser um filho ou uma filha melhor, ser um marido ou uma esposa melhor. E sabe por quê? Porque você será desafiado a se sujeitar a Deus, para ser aperfeiçoado por meio do serviço e das lutas da vida cristã. Ele mesmo há de te aperfeiçoar, e é exatamente isso que nos diz o versículo-chave do nosso estudo de hoje, que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, creia nisso, meu irmão e minha irmã, pois não sou eu quem está dizendo isso, mas o Senhor Deus é quem diz através da sua palavra. Ainda que você esteja pensando em não seguir esse caminho, em se desviar dele, ou... enfim, pense bem, ouça o que o profeta Isaías nos diz no capítulo 30, versículo 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Então, não se anime nem se encante por pegar atalhos, pois se atalho fosse bom, seu nome seria caminho. Os atalhos nos chamam a atenção por serem mais rápidos, entretanto oferecem muito mais perigo e incertezas. O inimigo terá maior chance de nos cercar, de nos dominar, quando saímos do caminho e entramos nos atalhos. Os atalhos são os nossos pontos fracos. O nosso cérebro está programado para fazer o menor esforço, para poupar energia, para buscar o prazer e fugir da dor. Por isso, tendemos a buscar atalhos quando achamos que não conseguiremos encarar a dureza do caminho ou quando não queremos esperar o tempo natural da caminhada. É como nos diz aquele famoso dito popular: no pain, no gain, ou seja, sem dor não há ganho. Mas lembre-se que o próprio Mestre encarou a dureza da sua caminhada terrena por amor de todos nós. E depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar você e a mim. Ele há de firmar, de fortificar, de fundamentar. Muito bem, meus amados irmãos, vejamos o que nos fala o texto base
do nosso estudo, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 ao 14. E o texto nos diz o seguinte: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, eu escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Aquele que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros, com um beijo fraterno. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Muito bem, esse foi o nosso texto base e agora nós vamos falar um pouquinho do serviço da liderança. O termo mais comum no Novo Testamento para os líderes da igreja é presbíteros. Aos presbíteros é confiada a responsabilidade de pastorear o rebanho. E existe um termo grego para isso, que significa cuidar de ovelhas, agir como um pastor, enfim. E é justamente de onde deriva, em português, o verbo pastorear e o substantivo pastor. Ao que parece, os presbíteros serviam como líderes em todas as igrejas, incluindo aquelas da parte norte da Ásia Menor, mostrando que esta era a forma característica de liderança nas igrejas do Novo Testamento. Pedro, que é um apóstolo, também serve como colega presbítero e testemunha autorizada do ministério de Cristo. Pedro, o próprio Pedro, que em algumas vezes, algumas situações no discipulado se mostrava tão impulsivo, sabe também ser verdadeira testemunha do que Jesus Cristo sofreu unicamente por nos amar. Ele viu, ele esteve ao lado, ele percebeu, ele viu a dor e o gemido de Cristo pregado na cruz. Certamente, o fazer parte desse momento fez com que Pedro dobrasse os seus joelhos e assim se rendesse ainda mais ao Deus Todo-Poderoso. E isso lhe deu autoridade amorosa para dar conselhos aos cuidadores do rebanho de Deus. Nesses conselhos, ao mesmo tempo em que é possível perceber e sentir a firmeza com a autoridade, sente-se também a firmeza do amor. Meus amados irmãos, Pedro agora faz 3 exortações aos presbíteros sobre a maneira como eles devem executar as responsabilidades que lhes foram confiadas. E a primeira é que os presbíteros devem pastorear a igreja de bom grado, ou espontaneamente, de acordo com a vontade de Deus, e não fazê-lo por obrigação. Eles devem, em segundo lugar, fazer o trabalho de boa vontade e não por cobiça ou ganância. E, em terceiro lugar, eles devem servir como exemplos para a congregação,
e não usar sua posição de liderança como meio para se tornar dominadores. Em outras palavras, e falando como liderança cristã, quando entendo o sofrimento, a desilusão, a tristeza, o caos e a busca por um reencontro com o Criador, é possível cuidar do rebanho com boa vontade. E mesmo que a minha profissão não seja de pastor de igreja, e o dinheiro não seja a primeira preocupação, este certamente não faltará. Porque quando a intenção é ajudar na reconstrução, quando não busco o domínio sobre quem está fraco, quando eu estou ao seu lado, na mesma posição ou no mesmo nível, o servir e o cuidar será mais leve e recompensado com a coroa da glória e no tempo de Deus. Os líderes eclesiásticos não podem esquecer que tem sobre si o Supremo Pastor. E detalhe, esse é um dos títulos mais belos do Salvador nas Escrituras. E é das mãos do Supremo Pastor que os líderes fiéis receberão essa recompensa, quando ele se manifestar. E essa manifestação é uma referência à segunda vinda de Jesus Cristo. Naquela ocasião, os pastores receberão a imarcessível coroa da glória, uma coroa cuja glória não passa. Queridos irmãos, falando um pouco sobre a submissão dos liderados, Pedro exorta agora os liderados daquela comunidade cristã, geralmente compostos por pessoas mais jovens que os presbíteros. Todos devem submissão à liderança da igreja local, por amor à ordem e para a prática do bem. Mas isso só é possível, entretanto, quando os líderes e os liderados, igualmente, se revestem de humildade. Queridos, o orgulho não faz parte da caminhada com Deus, pois afasta a verdade do servir, da entrega. O orgulho dá falso poder a quem não tem poder, enche os olhos de cortinas e nos impede de ver a obra verdadeira. O orgulho continua a ver o outro no caos, interrompe a ponte da sabedoria. Já a humildade nos faz entender e perceber que pertencemos a um Pai de amor, que somos cercados por misericórdia e graça, e ensina a amar sem esperar recompensas. A humildade é própria de quem tem plena consciência do seu valor e, portanto, não precisa se comparar a ninguém. A pessoa que é verdadeiramente humilde, que aprendeu com aquele que é manso e humilde de coração, conforme nos aponta Mateus 11, 29, não se preocupa com saber se é melhor ou pior do que os outros. E agora, livre de orgulhos inúteis, ele pode, assim, colocar-se sob a poderosa mão de Deus, entregando a Ele todas as suas preocupações, certo de que Ele cuidará delas. O Senhor reage de modo diferente para com os soberbos e para com os humildes. Aos primeiros, ou seja, os soberbos, Ele resiste, de tal modo que não tem acesso a Ele. Já os humildes, concede graça, põe-se ao lado deles e lhes manifesta o seu cuidado amoroso. Então, Deus reage conosco de uma ou de outra forma, a partir da atitude que temos para com o nosso próximo. Chega para cá um pouquinho. Querido pastor Lomir, e quanto aos que confiam no Senhor? O que nos diz o apóstolo Pedro a esse respeito? Fique à vontade, pastor. Obrigado, pastor Paulo. Muito obrigado. Amém, irmãos? Estamos chegando aqui para continuar, né? Continuar aqui a nossa boa lição. Bom, o terceiro ponto desta lição fala sobre a confiança em Deus. Fala sobre a confiança em Deus. E como se relacionar, então, com Deus em meio a tribulações. Como? De que maneira nós podemos nos relacionar com Deus? De que maneira podemos falar com Deus e ouvir a Deus? Né? De que maneira?
O versículo 6 vai nos falar que a melhor maneira é a humildade. O verso 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, ele vos exalte. Humilhai-vos, pois, humilhai-vos. Meus irmãos, então, nos momentos difíceis da nossa vida, aquele momento que chamamos de crucial, né? Momento difícil da nossa vida, então o melhor é buscarmos a Deus com humildade. Por que com humildade? Reconhecendo que sem Ele, como diz Jesus, nada podemos fazer. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, se nos aproximamos de Deus nessa dependência, certamente é como diz o Salmo 51, um coração quebrantado não desprezarás jamais. Coração quebrantado, humilhado diante da potente mão de Deus, né? Então é maravilhoso quando nos fala que devemos estar sob a potente mão dele. A potente mão dele. Por que potente? Porque pode todas as coisas. Pode todas as coisas. Confiando no Senhor os nossos problemas, nossas dificuldades, Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós. Então isso é algo maravilhoso, não é? Vem então o pensamento de que sem Deus nada podemos fazer. Mas com Deus tudo é possível, como disse Jesus, não é? Tudo é possível, tudo é possível. E qual é então a promessa? A promessa para os humildes: humilhai-vos perante o Senhor, porque a seu tempo Ele vos exalta. A seu tempo Ele vos exalta. Todos vão ver que não foi por nós aquela bênção, não foi por nós aquela solução, mas foi pela graça e a misericórdia e o poder de Deus. Isso é muito precioso, né? E o segundo ponto, que vai falar além da humildade, vai falar também da confiança. A confiança. Então, o que nos fala o versículo 7? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Confiança. Confiança. É maravilhoso isto, não é? Tiago vai dizer que, ao aproximarmos de Deus, devemos crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, irmãos, a confiança, não é? Crendo que Ele existe. Crendo que Ele existe. É maravilhoso porque no grego você tem um verbo para duas coisas. Você tem um verbo que tem o nome de pisteo. Pisteo quer dizer crer ou confiar. Crer ou confiar. Mas a nossa impressão, a minha impressão, é de que eu só posso confiar naquele que creio. Como vou confiar no estranho? Como vou confiar no desconhecido? Não. Por isso, então, é que devemos ter um estreito relacionamento com Deus, para que, crendo nele, possamos confiar na sua solução. Precioso isto, né? Então, irmãos, aqueles crentes, né, lá do primeiro século, os crentes para os quais esta epístola foi escrita, e continua sendo escrita para nós outros, né? Eles viviam, então, sob pressão. Pressão social, e eu até diria pressão religiosa também. Porque, na verdade, não era Roma que estava perseguindo os cristãos. Não. Roma não estava nem aí para a religião. Roma tinha a religião dela. Mas eram, na verdade, os religiosos, judeus, que estavam perseguindo a igreja de Cristo. É bom que frisemos isto, não é? Não era Roma. Assim como não foi Roma que crucificou Jesus. Roma apenas procedeu à crucificação.
Mas a escolha de crucificação, quem fez, foram os religiosos, foram os fariseus, foram os sacerdotes judeus, né? Então, meus amados, a confiança, ela pode trazer a ansiedade, no caso, a firmeza, ou então a desconfiança, trazer a ansiedade. Trazer a ansiedade. E nesta questão, muitos crentes podem ser enredados nesta ansiedade, por causa da pressão em que vivem na sociedade, não é isso mesmo? Na sociedade. E deviam então lançar de si sobre o Senhor a sua ansiedade. Lançar sobre Ele, porque Ele teria cuidado dos seus. E essa lição é para você e eu. Devemos lançar sobre os ombros do Senhor as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Ele tem cuidado de nós, não é? Então a razão de se tomar essa atitude de confiança, transferindo para o Senhor, não é? Para os ombros de Deus, é que Ele tem cuidado de nós. É interessante, muito interessante. Mas, o que falar da ansiedade? O que falar da depressão? Quer dizer que hoje o crente já conhece o Senhor, tem a Bíblia na mão, né? Tem liberdade religiosa, então não tem por que o crente ser depressivo, não tem por que o crente ser ansioso, não é verdade? É verdade não, é verdade não. Vivemos num mundo de aflição, no mundo de aflição. E quando Jesus fala no mundo tereis aflições, Ele está falando tereis. Então a partir de quando Ele falou, já começou o mundo de aflições. E hoje, mais do que nunca, a aflição tem sido o mal do século. Terrível. Agora, como é então que Deus vai agir na vida do crente ansioso? Ele pode agir direta ou indiretamente. Direta ou indiretamente. Ele pode muito bem usar um profissional para cuidar do enfermo. Pode cuidar. Ele pode indicar para você, através de alguém, um profissional, um psicólogo, um psiquiatra até, né, um analista, né, para cuidar de você, para te ajudar a romper o vale, a romper o deserto. Ah, mas que crente é esse? Que crente é esse? Não. Ele conhece as nossas limitações e diz a palavra que ele sabe que nós somos pó. Então esse negócio de super crente, isso é falso. Porque nós somos também afligidos. E talvez mais do que todo mundo não crente. Porque nós lutamos com o espiritual e com o humano. Com o espiritual e o material. E isso às vezes traz sobrecarga para o crente. Precisamos ser conscientes disto. E não queremos acusar a Deus de que não esteja cuidando de nós. Não, Ele cuida de nós sim. Cuida de nós. Ah, mas vou a médico para quê? Tomar remédio para quê? Se Deus cuida. Ele cuida. E é por isso que Ele levanta os profissionais da saúde para cuidarem de nós. Certo, meus amados? Certo? Essa é a realidade. Então, o quarto ponto fala sobre a vitória sobre as forças espirituais. A vitória sobre as forças espirituais. Então, os problemas enfrentados pelos cristãos não têm apenas dimensão social. Não. Há forças espirituais que se opõem à sua vida, à minha vida. Há forças espirituais, sim. Há forças espirituais. E o crente precisa entender isto aí. Ele precisa entender quando é que há uma aflição física, social e uma aflição espiritual e até mesmo demoníaca. Demoníaca. É preciso entender. Você lembra o caso de Jó? Olha o caso de Jó aí. Havia uma força demoníaca ali. O Senhor não abandonou a Jó. Não abandonou.
Havia uma força demoníaca sobre Paulo? Claro que havia. Lógico que havia. Mas o Senhor lhe diz, a minha graça te basta. O Senhor deu assistência para Paulo suportar aquela aflição demoníaca. Então, meus amados, meus queridos irmãos, como enfrentá-las? Como enfrentar, então, estas forças demoníacas espirituais que se abatem contra nós? Como enfrentá-las? Então, nós temos o versículo 8, que vai falar o seguinte: sede sóbrios, vigiai, o diabo anda ao derredor de vós, buscando a quem possa tragar. Meu irmão, aí está a pressão, não é? Sobre o crente. Sobre o crente. O diabo tenta pegar um crente na falha, como se diz, no contrapé. Porventura não era isto com Jesus também? E muitas das vezes ele precisou se esconder, fugir, para escapar da perseguição dos homens contra ele. Mas não era dos homens, era a força do mal usando aqueles homens que tinham o rótulo de cristãos. Não é verdade? Então, o primeiro ponto sobre o como enfrentar essas forças espirituais é com sobriedade e vigilância. E vigilância, não é? Então o versículo 8 fala sobre isto aí. Ou seja, com pleno domínio da capacidade racional, esperando de olhos abertos e atentos. Esperando de olhos abertos e atentos. Então a razão, irmãos, para esse estado de alerta e de sobriedade é exatamente a atuação do adversário, vigiando para que ele não nos assalte. E é um problema sério, né? Porque às vezes nós caímos em tentações, caímos na armadilha, né? Caímos na armadilha. E apenas à guisa de fixação, né? Eu me lembro do caso do cangaceiro, Antônio Silvino, cangaceiro. Ele só andava muito bem armado. Muito bem armado. Muito bem armado. Cheio de peixeira, de pistola, de espingarda, de tudo na vida. Não é? Muito bem armado. E além do que, ele ainda tinha um bando de cangaceiros como guarda-costas. A história diz que um dia, ele dormindo lá na sua palhoça, na sua casinha, um belo dia, ele acorda de manhã e, como saiu da cama, ele foi à cacimba. Cacimba. Um poço de água, né? Foi lavar o rosto. Como acordou de manhã, foi lavar o rosto. E foi ali que a emboscada o pegou. E foi ali que o adversário o pegou, cravejou ele de bala. E assim morreu o prevenido cangaceiro. Meus irmãos, é por isso que diz então Pedro: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, buscando a quem possa tragar. Ele nunca vai nos pegar de frente. Não. Ele vai nos pegar na espreita, como se diz no contrapé. Então, meus amados, diz então o versículo 9, devemos resisti-lo. Então, devemos enfrentar com resistência. Com resistência. E então a atitude certa contra ele é resistir. Resistir como? Na força? Não. Na fé, firmes na fé ou numa fé inabalável. Não é? Uma fé firme ou inabalável. Uma fé constante. Não é? Fé constante. E não lhe permitir, então, o acesso. Estarmos firmes contra as ciladas do diabo. Isto é muito interessante observarmos, né? Observarmos.
No entanto, irmãos, sozinhos, digo, não estamos sozinhos na luta. Não, não estamos. Porque nós somos incapazes de fazer frente a ele. Incapazes. Observa só a palavra de Paulo em Efésios sobre a armadura de Deus. Observe. O crente é um portador da armadura de Deus. A armadura não é sua. Ele em si não tem condição de fazer frente ao diabo. Mas ele precisa estar com a armadura de Deus. Armado com as armas espirituais de Deus, né? As armas espirituais. Então é maravilhoso nós observarmos isto, né? Estarmos sempre firmes. Agora, às vezes nós pensamos que estamos sozinhos. Há problemas, pastor Paulo, em nossa vida, que a gente acha que está dando murro no vento. Que não estamos sendo revestidos do poder. Onde está Deus que não vê isso, Deus que não vê aquilo? Né? Mas isso não é problema meu nem seu, isso aí já é um problema antigo. Você se lembra da questão de Elias? Elias, após fazer aquela proeza no Monte Carmelo, em que Deus demonstra ali um poder sobrenatural, ele vai tomar conhecimento de que Jezabel está à busca dele para matá-lo. Ele pega e foge, e vai fugir, né? Deus chega então e pergunta, Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí, Elias? Cadê aquele herói de ontem? O que você está fazendo aí? Ah, Senhor, eu fugi por causa de Jezabel. Ela matou todos os teus profetas e agora quer matar a mim. E eu sou o último que escapou. E ela quer acabar comigo também. O Senhor falou, Elias, para com isso. Que é isso, Elias? Olha, ainda há 7.000. Há 7.000 profetas vivos em Israel. Você não está sozinho, né? Já tem 7.000 que não se dobraram, que não dobraram o seu joelho para Jezabel. Elias, levanta e anda, porque longos são os teus caminhos. Longos são os teus caminhos. Meus irmãos, Elias se julgava sozinho e abandonado. Cadê aquele Deus que fez proeza ontem e agora a mulher quer me matar? Não. Então, meus amados, nós não estamos sozinhos nesta luta. Nós temos os irmãos. Irmãos, temos a igreja. A igreja. Lutar sozinho não dá, mas lutar em grupo dá. Lutar em grupo dá. Vamos então nos irmanar à Igreja de Cristo, não é? E buscar a comunhão com os irmãos. Porque nessa comunhão de objetivos, de ideais, de fé, Deus vai operar na nossa vida. Precisamos então pensar nisto. Isto é muito importante para fazermos nossa vida. E como então enfrentarmos esta situação, estas forças contrárias? Fala então do aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Aquilo que era fraco ontem está reparado hoje. Aquilo que era fraco ontem foi fortificado hoje. E assim nós vamos trabalhando, não é? Trabalhando. Então dizem os versos 10 e 11 exatamente o seguinte: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. E a eles seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Para todo sempre. Amém. Meus irmãos, para o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, irmãos, é um processo. Aperfeiçoamento é um processo.
Olha o que diz então a palavra de Deus. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. A vereda do justo. Assim como a justificação é um processo, o aperfeiçoamento também o é. Então ele se dá no dia após dia, o aperfeiçoamento. Hoje eu devo ser mais perfeito do que ontem. Hoje eu devo ser mais perfeito na fé do que ontem. Por quê? Aquilo que errei ontem, conserto hoje. Aquilo que não fui bem ontem, melhoro hoje. E então eu vou me aperfeiçoando neste processo maravilhoso. Então, o propósito final de Deus na vida do crente, ele tem então 4 objetivos. 4 objetivos. Qual então o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, e para a minha vida? 4 objetivos. O primeiro é aperfeiçoar, é nos tornar perfeitos. Né? Segundo lugar, é nos firmar na fé. À medida que vamos aperfeiçoando na fé, nós vamos nos robustecendo nela. Terceiro, é fortificar. Quanto mais firme na fé eu fico, mais forte fico. Mais fortaleza eu tenho. Não é? Mais fortitude eu tenho na vida cristã. E o quarto, para fundamentar. Fundamento. Então a nossa fé deve ser o fundamento da vida cristã. Um cristão que tem uma fé apenas artificial, ele não está firme contra os ventos da doutrina. Não está firme. É como uma árvore. Bateu um vento a 100 quilômetros, ela vai cair. A sua raiz não está aprofundada. Então ela vai cair. A vida cristã é assim, irmão. Você e eu precisamos buscar a fundamentação da nossa fé, para que nenhum vento de doutrina nos derrube, nos faça desistir. Né? Então a ação de Deus em favor dos seus servos os leva a louvar. Né? A ação de Deus, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. A ação de Deus. Se Deus age na sua vida, se Deus age na minha vida, eu só tenho motivo de louvar, de adorar ao Senhor, não é? De bendizer o seu nome, porque é como diz o Salmo, eterna é a sua misericórdia, que não tem fim, não é? Grandes são as tuas benignidades, como diz o profeta Jeremias, grandes são as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Então, irmãos, esta epístola que está encerrando agora, ela nos traz algumas palavras finais de saudação. Versículo 12 ao 14 vão nos dizer exatamente isto, né? Por Silvano, vosso irmão, fiel irmão, como cuido, como penso. Escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdade, ou a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia, vos saúda, o meu filho Marcos também. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Pai seja convosco, que estais em Cristo Jesus. Amém. Meus amados, então nesta parte final, o Silvano aqui, ele age nesta epístola como chamado amanuense. O que é amanuense? Amanuense é o secretário, aquele que escreve à mão, né? Escreve à mão. Então essa carta, naquele tempo não havia, né? Não havia computador,
máquina de escrever, nada disso. Então era na caneta, isto é, na pena, né? Então Silvano escreve esta carta como secretário, né? Ele é o redigente desta carta, ou então o redator desta carta, que vai escrever, então, ajudando a Pedro nesta tarefa, né? Para aqueles irmãos maravilhosos, pertencentes à verdadeira e única Igreja Universal. Maravilhoso, né? Verdadeira e única Igreja Universal. Qual é a verdadeira e única Igreja Universal? É aquela que é composta do corpo de Cristo, que creio seja você e eu, o corpo de Cristo. Esta é a Igreja Universal. Tanto é aqui em Santa Cruz, quanto é no Japão. É o corpo de Cristo. É maravilhoso isso, né? O corpo de Cristo. Isso é precioso. Então, saudações são enviadas dos irmãos daquela igreja que está em Babilônia, né? Então é maravilhoso isso. Aquela igreja era também eleita. Era também eleita. Assim como a nossa igreja, aquela também foi eleita. Porque foi eleita através da salvação em Cristo Jesus, mediante a fé e a obediência. Eleita. Eleita. Isso é muito precioso, né? Maravilhoso. Então, as últimas palavras de Pedro, meus irmãos, aos seus leitores: paz a todos vós que vos achais em Cristo. Que vos achais em Cristo. Então, esta paz de Deus, né? Esta paz do Senhor, é para os que são do Senhor. Para os que são do Senhor. Para aqueles que têm direito a essa paz. Jesus fala em São João: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então a paz que nós nos cumprimentamos com ela é a paz de Cristo. Não é a paz do mundo. A paz do mundo não tem a ver com a paz de Cristo. Esta paz deve ser uma saudação dos eleitos, do corpo de Cristo. E isto é precioso, né? Muito precioso. Então, meus amados, são desejos, né? Do apóstolo Pedro, a Igreja de Cristo, em forma de oração. Em forma de oração. É um desejo do seu coração, né? Precioso. Então ele manifesta o anseio de que a paz de Deus, que é a essência, não é, da salvação, da qual decorrem as bênçãos espirituais, desta salvação em Cristo, unisse o coração dos leitores, e os preparasse para tempos tão ameaçadores. Eu fico pensando que aquela paz que Pedro deseja que a igreja tenha está válida para nós. É a mesma paz que o Senhor deseja que nossa igreja tenha. Em pleno período de aflição, como estamos vivendo aí, que tenhamos paz interior. Paz maravilhosa, não é? Paz maravilhosa. E eu fico pensando, meus irmãos, naquela questão de um concurso de quadros, pintura. Quem pintaria um quadro mais original? E lá no meio tinha um quadro, que foi o ganhador. Como foi esse quadro? Esse quadro era uma grande tempestade, num lugar que tinha uma cachoeira, que alguns chamam de véu de noiva, né? Aquela cachoeira enorme, uma tempestade. E lá, no meio da água, no fundo, tinha um galhozinho de árvore, um galhozinho. E ali estava um pássaro, cantando de estourar a garganta. Ele está indiferente à tempestade e à cachoeira. Ele está em paz no meio daquele turbilhão. Ele está em paz. Meus amados, Jesus fala na sua oração sacerdotal: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Estamos num mundo mau, mas a oração de Jesus continua: que o Pai cuide de nós, que nos livre do mal.
meus amados irmãos. É assim. Então, concluindo esta lição, Pedro ele vai exortar aos líderes da igreja a cuidarem do rebanho, lembrando o que Jesus lhes havia dito: pastoreai o rebanho ou as ovelhas que estão entre vós. Ou então, lembrando das palavras de Jesus a ele próprio, lá em São Mateus, né? Eu digo em São João, quando vai dizer, né? Pastoreai as minhas ovelhas. Falando a ele, pastorei as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. A vida cristã, então, irmãos, ela é semelhante a um combate, né? A um combate. Nós estamos em guerra. Nós somos combatentes, né? E Pedro diz, aponta quem é o inimigo nesse combate. Quem é o inimigo? Ele vai indicar que o inimigo é o diabo. O inimigo é o diabo. É adversário astuto, que às vezes se apresenta como serpente. No caso lá de Eva, né? Como serpente. Mas, às vezes, ele vai se apresentar como anjo de luz. Anjo de luz. E em ambos os casos é para enganar, para ludibriar, para iludir, né? Os incautos. Iludir a você e eu. Nós somos o foco, né? Ou o alvo, melhor dizendo, dele. O alvo somos nós. Então ele procura o ponto fraco em cada crente. Se usarmos a armadura de Deus, então não precisaremos temê-lo. O nosso problema, irmãos, nossa preocupação, não deve ser o diabo. Não. Há muitos que estão preocupados com o diabo. Não. Devemos estar preocupados com nós mesmos. Devemos estar preocupados com a nossa armadura. Nossa armadura. Não é? No exército, quando a gente vai para uma caminhada, não é? Para uma caminhada, ou para uma ação, não é? O que se faz? Todos têm que verificar o seu equipamento. Ver se a sua arma está boa, se a munição está boa, está contento, né? O capacete está tudo bem, se o sapato está bem amarrado, e etc. Então não estamos preocupados com a carreira que vamos fazer, com a jornada que vamos fazer, com a missão que vamos cumprir. Não. Estamos preocupados com a condição que temos para executar esta missão. Precioso isto. Então, na verdade, aqui vai falar que ele procura o ponto fraco em cada crente. Procura o ponto fraco. Se usarmos a armadura de Deus, então não precisaremos ter medo. E sobre o ponto fraco, para encerrar, então, né? Apenas aqui uma aplicação, né? Eu me lembro então de um personagem mitológico chamado Aquiles. Um grego chamado Aquiles. Diz então sobre Aquiles, a lenda grega, né? Ele era filho do rei Peleu. Rei Peleu, que era casado com uma deusa chamada Telis. E essa deusa, sua mãe no caso, batizou Aquiles no rio chamado Estige. Então, a sua mãe o pegou pelo calcanharzinho, recém-nascido, né? Pegou pelo calcanharzinho e afundou no rio. Imergiu no rio. E a partir daquele momento, diz a lenda grega, que Aquiles se tornou imortal, blindado, invulnerável. E ele então se tornou um grande rei, um grande herói. Mas um dia, a Grécia tentou invadir Troia. Isso é em 1300 a.C. Tentou invadir Troia e foi. E contratou Aquiles,
que era um mercenário, né? Era um herói mercenário. Contratou Aquiles, porque ele não morria, né? Era imbatível. Levou Aquiles. E chegou lá, realmente, Troia, a Grécia acabou com Troia. Derrubou o muro, pintou 7, né? Destruiu a cidade, matou todo mundo e tal. Mas ao final, o que aconteceu? O filho do rei de Troia, chamado Paris, pegou o seu arco, colocou uma flecha e mandou contra o Aquiles. E onde foi que aquela flecha pegou? Aquela flecha pegou no calcanhar de Aquiles e o matou. Ele ficou sem ação. Aquela flecha pegou naquele calcanhar. Por isso tem um ditado aí, o calcanhar de Aquiles, né? Então aquele lugar era o lugar vulnerável do Aquiles. Era o seu ponto fraco. Era o ponto fraco. Ele não sabia que tinha aquele ponto fraco, mas foi o lugar que não molhou, porque a sua mãe colocou o menino na água, mas o calcanharzinho ficou de fora. Ela segurando o menino. E aquele lugar que não emergiu, que não foi batizado, né, ficou vulnerável. Então a pergunta, meu amado, para você e para mim também, é a seguinte: qual é o nosso calcanhar de Aquiles? Qual é? Qual é o nosso ponto fraco? Só tem 2 pessoas que sabem. Só 2. Você e Deus. Eu e Deus. Preciso cuidar do meu calcanhar de Aquiles. E que o irmão também cuide do seu. Para que não sejamos pegos de surpresa pela flecha de Paris. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Meus amados irmãos, então permaneçam no caminho e não se desviem dele, para que o Senhor aperfeiçoe, firme, fortifique e fundamente cada passo seu nessa caminhada de fé que a vida cristã, os seus desafios apresentam. E esse estudo me inspirou a escrever uma poesia sobre o tema e encerraremos hoje com ela. Então, até a próxima oportunidade para mais um precioso estudo da Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Amém. Assim seja. Por muitos caminhos nessa vida eu andei. Alguns acertos, tantos erros, já nem sei. Na estrada da vida, ainda me criando, fui um andarilho errante. Pegando vários atalhos, indo mais fundo, me percebi distante. Distante de tudo e de todos, distante de mim mesmo e do que eu nasci para ser. Mas o Senhor tinha planos para mim, e me tocando, pude entender. Entendi que eu precisava deixar os atalhos, os maus caminhos e olhar para a cruz. Entendi que Ele é a paz, a vida e a luz. Entendi que Ele é o caminho, Ele é Jesus. Tudo fez sentido. Ele estava comigo em meus atalhos, a me proteger. Era dele essa forte presença que eu sentia, mesmo sem ainda o conhecer. Foi ele quem me livrou inúmeras vezes das garras do inimigo. Foi ele quem me resgatou e me fez entender que ele é o meu melhor amigo. Agora, de volta ao caminho, na jornada da vida cristã, prossigo com fé, pois aprendi que em desvios e atalhos não devo colocar o pé. Prossigo aprendendo, com humildade, e tratando meu próximo com amor e carinho, sabendo que, em cada passo, o Senhor está me aperfeiçoando no caminho. Não importa se agora sou um líder ou um liderado. Na caminhada cristã, importa deixar o orgulho de lado. Sabemos que por Ele mesmo seremos firmados, fortificados e aperfeiçoados, para que o seu reino e o seu nome sejam exaltados. Amém.